Cartas de Adina, o príncipe da casa de Davi. Edição especial, revista completa. Apresentação. Abaixo, transcrevemos algumas citações a respeito do livro O Príncipe da Casa de Davi, extraídas das mensagens do nosso querido profeta, o irmão Branham. É importante observar como ele estimava o livro e recomendava a sua leitura, chegando a expressar um grande desejo de que todas as pessoas obtivessem o livro e o lessem. Confira. Eu li o livro uma vez chamado O Príncipe da Casa de Davi. Foi escrito por Ingraham, Dr. Ingraham. Um livro maravilhoso. É um drama, parece que é verdadeiro. Um manuscrito que foi tirado de uma mulher chamada Adina, que ela foi à Palestina, do Egito até Cairo, acho que é isso, para terminar seus estudos. E ela esteve lá durante o tempo de Cristo, e ela escrevia para o seu pai. Seria bom que vocês pegassem e lessem. É muito bom. O príncipe da casa de Davi. Mensagem à acusação do dia 7/7/1963. E para um texto, desejo usar essas 3 palavras. Crês tu isto? Eu li uma história há algum tempo, acho que a história é uma ficção. E a maioria dos ministros, eu penso, leram o livro do Dr. Ingraham, O Príncipe da Casa de Davi. É um ótimo livro. Ele está, eu acho, completamente esgotado. Gostaria de tê-lo impresso para que pudesse disponibilizá-lo para as pessoas. E lá eu estava lendo um pequeno artigo sobre Lázaro e sobre Jesus, e Maria e Marta, as irmãs de Lázaro. Eu estava lendo lá onde Jesus vivia, eu creio, com Marta e Maria. Elas eram jovens hebreias encantadoras. E Lázaro estava aprendendo ou treinando para ser um escriba no templo, fazendo cartas da lei para os sacerdotes. E Jesus teve grande companheirismo, especialmente com Lázaro. Quando lemos no livro que, quando ele veio para a casa deles, e Marta estava um pouco lenta para ouvir suas palavras, pois ela tinha que preparar o jantar e colocar à mesa, mas Marta se assentou aos seus pés. E Jesus disse que Maria escolheu as coisas melhores. E então, foi-nos dito que Lázaro foi quem trouxe Jesus para João, na história dos livros do Dr. Ingraham e no Príncipe da Casa de Davi. No entanto, isso pode não ter sido verdade, eu não sei, mas apenas para a base disso, mas ele deve ter vivido com eles. Mensagem Crês tu isso do dia 2/4/1960. Fomos ensinados em um pequeno livro que eu estava lendo há algum tempo, chamado O Príncipe da Casa de Davi. Eu creio que foi escrito por um homem chamado Ingraham, e supostamente deve ter sido parte dele, verdadeiro, e extraído de algum manuscrito antigo, de manuscrito de couro, de muitos e muitos anos atrás. Havia uma jovem judia na Palestina, no mesmo tempo em que Jesus estava lá. E ela, escrevendo para seu pai em Alexandria, mantinha contato com seu pai em relação a João Batista e a Jesus, que se chamava o Messias. E ali ela dá um bonito quadro do nosso cenário nesta noite. Ela disse que Marta, Maria e Lázaro eram amigos de Jesus. Isso depois da morte de José, que ele veio morar com eles e estar com eles. Lázaro estava aprendendo a ser um escriba no templo, e Marta e Maria também eles não tinham pai nem mãe. Então eles faziam pequenas tapeçarias para o templo, pequenos panos e coisas, bordados, e isso lhes deu algo para fazer. E Jesus veio morar com eles, antes que ele fosse conhecido como Messias. E Lázaro tinha ido até o rio para ouvir a pregação de João. Então ele voltou e lhes contou que um grande profeta havia saído da Galiléia, do deserto, e que ele proclamava que a vinda do Messias estava próxima. E Lázaro nem mesmo sabia que aquele de quem ele falava era o próprio Messias. E um dia
Ele persuadiu Jesus, enquanto ele permanecia ali, a descer com ele para ouvir este profeta pregando. E João, lá embaixo, não usava grandes palavras difíceis, apenas um homem comum, não vestido como sumo sacerdote, porque Deus não liga para a maneira como nos vestimos. Deus não se importa muito com isso, desde que estejamos vestidos decentemente e com a aparência correta. Você não precisa ter sua gola virada ou usar um turbante na cabeça. Deus quer que você tenha um coração humilde e submisso. Isso é o que Deus procura. Mensagem Então Jesus Chegou, do dia 7/4/1957. Nossas impressões. Em primeiro lugar, gostaríamos de parabenizá-lo por ter em mãos essa obra tão valiosa, composta de 39 preciosas cartas divididas em 3 volumes, ressaltando a grande oportunidade que representa para cada pessoa de reviver momentos mais sublimes da vida do personagem principal da história da humanidade, Jesus Cristo. A obra é intitulada no original O Príncipe da Casa de Davi, ou 3 anos na Cidade Santa. Trata-se de uma série de cartas escritas por Adina, uma donzela judia de Alexandria, que foi morar em Jerusalém nos dias de Herodes, endereçadas a seu pai, um judeu rico no Egito. A jovem testemunhou durante a sua estada na Terra Santa diversas cenas e incidentes maravilhosos na vida de Jesus de Nazaré, desde o anúncio de sua vinda pelo precursor João Batista até a sua ascensão e descida do Espírito Santo. Não há dúvida de que se cuida de uma leitura cativante, capaz de marcar as mentes e os corações, sendo impossível descrever com palavras a emoção que sentimos ao reviver as passagens dos evangelhos. As cenas são descritas com tanta riqueza de detalhes que somos transportados aos lugares que foram palcos do cumprimento das profecias acerca do Messias, Jesus, que era Deus velado em carne. Para demonstrar seu grande amor por nós, não hesitou em entregar-se voluntariamente para ser afligido com as penas mais dolorosas e cruéis que homem algum jamais poderia suportar e enfrentar a mais terrível das mortes na sangrenta cruz. Temos certeza de que a leitura será de grande edificação e proveito para o leitor ou leitora, e assim rogamos que Deus possa recompensá-lo pelo esforço e dedicação. Prefácio do autor. Todas as cenas da vida de Jesus durante os últimos 4 anos de sua permanência na terra, conforme registrado no Evangelho, são aqui narradas como se fosse por uma testemunha ocular. Adina, a escritora, uma judia, supõe-se que ela residiu em Jerusalém nos últimos 4 anos da vida de nosso Salvador e que escreveu ao seu pai em Alexandria numerosas cartas descrevendo todos os eventos de interesse e especialmente dando uma narração minuciosa dos maravilhosos acontecimentos da vida de Cristo, quem ela viu diariamente. Com santo temor e profunda reverência, consciente de pisar em terreno sagrado, o escritor mostrou, tendo os 4 evangelhos como seu guia, os sucessivos episódios da história maravilhosa ali descritos. Jesus era tanto homem como Deus. Neste livro, ele é visto com as pessoas, conversou com elas, comeu com elas como homem. Algumas das cenas o apresentam como evidentemente ele as passou, nas horas de relação doméstica e companheirismo amigável. J.H.I. Introdução às cartas de Adina. Esdras, com suas companhias, tendo terminado essa importante obra, foi convidado pelo rei a permanecer no Egito, onde morreu farto de dias, tendo um cargo de confiança e honra. Seus descendentes, por 5 gerações, foram homens eminentes
e compartilharam a confiança dos governantes do Egito, sob os quais acumularam riquezas que foram finalmente herdadas por Manassés Benjamim, um homem não desmerecedor de tão eminente descendência. Ele era respeitado na Alexandria por sua integridade, sabedoria e distinção, como também por sua instrução e riqueza, e foi honrado com a amizade do procônsul romano Rufus Lúcius Paulinus. Seu amor e veneração pela terra de seus pais, pela cidade santa e pelo templo de Jeová não diminuíram seu patriotismo como um judeu egípcio, e como fora em sua juventude enviado a Jerusalém pelos seus pais para ser ensinado nas leis de Moisés, assim ele resolveu que sua filha deveria partilhar do mesmo privilégio, ser ensinada como se tornar uma mulher judia e fazer com que isso se tornasse inerente de seu nome e riqueza. Depois de uma tediosa jornada de 70 dias pela faixa de Gaza, a querida Adina vagarosamente avistou os muros e a torre da cidade de Sião. A caravana parou sobre o cume e os viajantes judeus que a compunham aliviaram-se e se prostraram em adoração diante da cidade de Davi, o Monte Moriá, que ficou sagrado pelas pegadas de Abraão. A moça tirou o véu e inclinou sua cabeça em santa reverência. Essa fora sua primeira vista de Jerusalém, a cidade de seus pais, a terra natal de seus pais, da qual desde sua infância ela tinha ouvido falar com a mais profunda reverência. Enquanto observava, ela pensou em Isaque, que tinha sido atado sobre um altar àquela altura, agora brilhando com muros revestidos de mármore e ouro, em Isaías, que tinha sido cerrado em pedaços no escuro vale a seus pés, em Davi e sua glória, em Salomão e sua sabedoria, no rosto dos profetas que tinham marchado em suas ruas e passeado sobre suas colinas. Rapidamente sua memória trouxe-lhe à cena a história do poderoso passado, dos cercos que a cidade tinha resistido contra os assírios, os persas, os egípcios e as nações da terra, do cativeiro a que foram levados seus compatriotas, da demolição dos seus muros e de seu templo e da reconstrução por Esdras. Porém, na maior parte, ela deu muita atenção com santo temor ao pensamento da presença de Deus, de Jeová, que habitara ali século após século, visivelmente em fogo insuportável, dentro do santuário interior do templo, e que ali ele falava com o homem. Como era isso? Face a face. Ela pensou também na arca da aliança, nas mesas de pedra, na vara de Arão que brotou, bem como na serpente de bronze que foi colocada em cima no templo. E seu coração bateu com emoção tal como nunca havia sentido antes. Abaixando e com tremenda veneração, ela inclinou a cabeça em grata reverência àquele que tinha distinguido tanto sua nação acima de todas as outras nações, a cidade de seus pais e dos profetas sobre todas as cidades. Então ela elevou os olhos em orgulho por ser uma judia. Em sua imaginação, isso parecia que podia ser tão familiar, tanto para os olhos de anjo como os de homens. Tão próximo tinha o céu se ligado com aquele lugar escolhido. Os árabes, seus criados, também tinham se inclinado e ajoelhado na presença das torres sagradas, mas era em honra a Abraão e os patriarcas, seus ancestrais através de Ismael, que eles criam que estavam com Isaque e Jacó nos sepulcros sobre o monte Sião. O orgulhoso relance de Adina foi detido por avisar uma corte de soldados que vinham galopando do cume da cidade com uma brilhante águia que eles apontavam na dianteira. "Romanos, romanos!" gritaram os guias, e se levantando, remontaram apressados e usaram todos os esforços para deixarem a estrada aberta para a aproximação da tropa de cavalos. Um ismaelita muleteiro, a pouca distância abaixo no caminho, que não conseguiu sair do caminho rápido o suficiente, foi atropelado e jogado ao chão, e a cavalgada, desconsiderando-o, continuou adiante. Levantando poeira rumo ao ápice da colina,
A face de Adina empalideceu ao ver essa cena, mas não de medo. Todo o seu orgulho morrera em seu coração, e ela esqueceu a glória do passado, abafada pela presente degradação. Na primeira exultação de suas emoções, fixando seus olhos sobre Jerusalém, ela tinha se esquecido de que a terra dos profetas e reis, ungidos por Deus, era agora uma província romana conquistada. Mas ao olhar a corte romana, foi-lhe trazida à mente essa dolorosa realidade, e cobrindo o rosto foi vencida pela mais profunda tristeza. As tropas passaram por ela e a escoltaram como um redemoinho de guerra, tocado à espora, tinindo, com forte ruído de escudos e o barulho do passo pesado de 500 patas. Ela não mais pôde olhar sobre a cidade com gozo e orgulho. As palavras de Jeremias vieram a seus lábios. Como cobriu o Senhor de nuvens na sua ira a filha de Sião. É esta a cidade que denominavam perfeita em formosura, gozo de toda a terra? O Senhor tem nos desarraigado para não sermos uma nação, e nem haja mais memória do nome de Israel. Lágrimas livres e abundantes aliviaram plenamente o seu coração, e como uma verdadeira filha de Jerusalém, ela se lamentou sobre a glória passada de seu povo. Uma vez mais cavalgaram ao redor da colina sinuosa, coberta com tumbas, uma das quais lhe foi apontada por um rabi judeu, sob cujos cuidados ela estava viajando, como sendo do profeta Jeremias. Deixando essa tumba à esquerda, eles cruzaram um pequeno vale com um arvoredo verde e bonito, fontes e terraços e um tropel de uma mista multidão, tanto homens como mulheres, que pareciam estar desfrutando de um passeio por ali, fora dos muros da cidade. Havia também barracas organizadas em um dos lados sombrios, onde comerciantes de todas as partes da terra estavam fazendo suas vendas. O rabi considerou a multidão, informando-a de que eles tinham chegado em Jerusalém em um grande dia de festa. Evitando essa multidão, eles tomaram o caminho à sua direita e subiram uma pequena elevação, na qual Jerusalém, sob outro ângulo, apareceu diante deles em todo o esplendor de sua ainda inconquistável magnificência, pois com toda a sua vicissitude de infortúnio, guerras, cercos e desolações, a Jerusalém dos romanos ainda se mantinha como uma majestuosa metrópole, e em grande intensidade, merecendo o apelido de Rainha das Nações. Que bonito! Exclamou Adina, inconscientemente guiando seu camelo. Os homens não podem destruir a cidade de Deus, disse o rabi com orgulhosa confiança. Ela permanecerá para sempre. Mostre-me, bom rabino Ben Israel, os lugares salientes. O que é aquele obscuro castelo além do templo que parece tão forte e bélico? Essa é a cidade de Davi, o castelo dos reis. Ela protege o templo e a cidade. Davi se fortificou ali, e assim fez o nome Macabe. Ela foi construída por Melquisedeque, o rei de Jerusalém e amigo de nosso pai Abraão. Ela é agora guarnecida por 1000 soldados romanos. A moça judia suspirou e então seus olhos foram atraídos por uma graciosa torre que os raios solares do oeste poliam como ouro, e ela indagou o que era aquilo. Aquilo em cujo lado cresce uma palmeira e alcança quase a mesma altura. Perguntou o rabi, que parecia ter prazer em gratificar a curiosidade de sua amável protegida. Sim, aquele mesmo. Aquela é a torre de Davi. Sobre ela os atalaias de Davi permaneceram quando ele estava buscando notícias de Absalão. E o bosque que você vê distante ao norte e leste é o bosque de Efraim, em que o príncipe Absalão foi morto. E que palácio é aquele cujos raios de luz nele estão tão brilhantes como se fosse coberto com pratos de prata?
Aquele é o palácio do governador romano, Pôncio Pilatos, que governa em Jerusalém como um rei. Mas por que você estremece? Perguntou, como se observasse mudar seu semblante. Mas, seguindo a direção dos olhos dela para a direita, ele observou, não distante, uma contagem de cruzes erigidas sobre uma pequena elevação do lado oposto ao portão da cidade. E 2 das cruzes tinham seus corpos pregados ali, enquanto um soldado e uma multidão estavam próximos, fitando e observando o contorcimento das vítimas. Os gemidos e a reclamação de um deles chegou com clareza aos ouvidos de Adina. Aquela é a colina do Calvário, filha, disse o rabi, com um olhar de visível indiferença. É onde os romanos executam seus malfeitores. 2 estão sofrendo hoje. Essa é uma punição cruel, não tão moderada quanto o apedrejamento, mas os romanos têm um pequeno sentimento. Vamos continuar. À esquerda, eles fizeram a volta em um muro de um jardim que parecia estar aberto ao público. Enquanto em alguns lugares os muros estavam derrubados, várias pessoas foram vistas no interior, subindo e descendo ou se inclinando sob a sombra de uma oliveira. Aquele é o jardim de Salomão, agora chamado Getsêmani, disse o rabi. Ele está agora como todos os bosques reais, desolado. Ainda é bonito em sua desolação. Quão majestosas as muralhas do templo levantadas fortemente, vistas deste vale. Que colina nobre, parcialmente coberta com árvores, é aquela atrás do jardim. É a oliveira, também uma parte do jardim do rei nos dias de glória de Israel. A aldeia depois dela é Belém. O que? A Belém de Judá, da qual o profeta disse que deveria vir um governante sobre Israel? Sim, essa mesma, e anelamos um dia em que essa profecia se cumpra. Isso nos encoraja com a certeza de que Jerusalém não deve jamais ser dominada pelas nações, mas um dia ela terá um rei e um governador da semente real de Davi. E alguém da família de Davi ainda existe? Perguntou Adina, fitando seriamente a barba crescida do rabino. Sim, ou a profecia não poderia ser cumprida. Mas eles são, até onde sei, pobres e humildes. Porém, não tenho dúvida de que em alguma parte do mundo, entre as nações, existe alguém da descendência sagrada que reina como príncipe, como Daniel e José reinaram na Pérsia e no Egito, de onde eles deveriam vir como conquistadores para governarem em Israel. Como eles podem vir daquela aldeia de Belém? Perguntou a moça. O rabi pareceu um pouco envergonhado e estava prestes a dar uma resposta a essa difícil pergunta quando o caminho deles foi bloqueado por um rebanho de ovelhas, misturado com um rebanho de gado que estavam sendo levados à cidade para os altares de sacrifício. Foi com um pouco de atraso que chegaram aos portões de Damasco. Aqui foram detidos por um guarda romano que pediu para que mostrassem seus passaportes, e pagaram 30 sesterces, moeda de prata da antiga Roma, por cada camelo e metade destes para cada mula na caravana. A cena nas ruas era bem desconcertante para Adina, que viajava tantos dias pelo deserto. Mas como a casa dos parentes de seu pai era próxima ao portão, ela logo estaria nos braços de seus amigos, que, embora nunca tivessem visto antes, receberam afetuosamente, tanto pelo amor que tinham pelo pai dela, que lhes recomendou a proteção, quanto pela sua própria cativante amabilidade. Apenas entrando em seus 17 anos, a filha do rico Alexandre estava no início do encanto feminino. Seu cabelo era um marrom ruivo, longo e brilhante como ouro. Sua face oval e oliva em sua cor, um pouco matizado com um perceptível rosado. Seus olhos grandes e a mais esplêndida luz e glória de expressão. Seu nariz erguido e finalmente contornado, e sua boca perfeitamente moldada com uma expressão de celestial doçura. Tendo sido amavelmente bem recebida
e encontrado tudo pronto para seu conforto e felicidade, ela repousou alguns dias e então, de volta à caravana, endereçou a seguinte carta a seu pai. Essa carta foi seguida por muitas outras, sendo nossa intenção disponibilizar ao leitor todas elas, visto que foram escritas em um período mais interessante do que muitas outras que a história registra. A primeira carta é datada de acordo com a cronologia judia de 3 anos antes da crucificação de nosso Salvador.